E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou estar ensinando então como construir uma API utilizando Node em conjunto com o framework Express.js. O que é o Express.js, né? Ele é um framework Node que fornece os recursos mínimos para a construção de um servidor web, tá? E junto disso, a gente também vai utilizar um outro módulo do Node, que é o NodeMoon, que ele nada mais é do que um monitor de script para uso durante o desenvolvimento de uma aplicação Node, tá? Ou seja, ele fica inspecionando os teus scripts, conforme tem alterações, ele atualiza em tempo real. O Node que a gente vai utilizar é esse aqui, que está na versão 16 LTS, ok? 16.15. Eu sugiro que vocês, se assistir posterior a uma versão, exista uma versão posterior a essa em LTS, eu sugiro que baixem essa para que tudo funcione conforme o descrito nesse vídeo, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui no meu disco local, eu criei uma pasta então chamada Node Express. Ela está vazia aqui, como vocês podem ver. Então, eu vou dar aqui um npm install express, ok? Certo? Instalou. E aí a gente vai dar um npm install -g para dizer que é global o NodeMoon, que expliquei anteriormente a função dele, ok? Após isso então a gente vai vir aqui e dar um npm init -y, ok? Só para ele gerar o nosso arquivo package.json, ok? E aí, dentro deste arquivo, vamos criar aqui um segundo executor de scripts chamado start, que vai chamar o NodeMoon na pasta bin, que a gente vai criar logo mais, chamando nosso arquivo server.js, ok? Inclusive, vamos até começar por ele, ok? Então vamos lá, vamos criar aqui o nosso primeiro diretório de pasta, chamado bin, como a gente já citou aqui, e vamos criar um novo arquivo chamado server.js, certo? E aí, dentro desse server.js, a gente vai ter toda a nossa lógica aqui do nosso servidor, então o nosso inicializador do server, tá? Antes de fazer isso, eu acho que o ideal seria a gente já criar essas estruturas aqui, né? As estruturas do nosso projetinho. Então vamos lá, vamos dar um source. Aí dentro desse source a gente vai ter outras duas pastas, uma chamada controllers e outra chamada hosts, ok? E aí dentro dessa controllers a gente vai ter um arquivo chamado user controller.js, certo? E aqui vamos ter dois arquivos, o principal que é o index.js e o secundário que é o user host.js. Opa, coloquei uma vírgula aqui, vamos ver. .js, ok. E ainda dentro do source a gente cria nosso arquivo principal, que é o app.js, ok? Então vamos lá, vamos começar pelo server, né? Aqui o package a gente não vai alterar mais nada, então a gente pode fechá-lo, certo? Dentro do server.js a gente vai criar uma const app que vai requisitar o nosso express, vai requisitar o nosso source. Dentro de source vai ter o nosso arquivo app, certo? Depois a gente vai ter uma const chamada porta ou port, né? Que vai chamar um método que vamos fazer mais abaixo, mas eu vou chamar ele de normalize port, ok? E aqui a gente vai chamar um process.env
.port, ou utilizamos a porta 3000. Então, ou ele vai usar a porta que tiver padronizada dentro do arquivo .env, caso a gente tenha, ou aí ele vai utilizar a porta 3000, certo? Então, vamos lá, vamos começar criando a função aqui, que é essa normalize port, certo? E aqui ela vai receber um valor, correto? Então, aqui a gente vai criar um const port. Aqui, ó, já temos tudo criado, porque eu estou utilizando aqui o GitHub Copilot, então ele já me dá basicamente uma estrutura bem básica do que a gente precisa, e eu acho que é basicamente isso aí. Acho que a gente não precisa muito mais que isso não aqui para o nosso projetinho, certo? E abaixo disso, a gente dá um app.listen, que vai chamar a nossa porta, vai receber a nossa porta como primeiro parâmetro, e o segundo vai ser uma função. E vamos dizer aqui que o nosso console.log server rodando na porta. E aí a gente pode fazer aqui um concatenar um port, ou poderíamos usar outro padrão, que é este aqui. Deixa eu só apagar aqui. Este aqui. E aí dentro disso a gente chaveia aqui a porta. Opa, porta. Ok? Então, vamos lá. O nosso primeiro arquivo está concluído, beleza? Então, depois disso, vamos para o nosso index.js, certo? Vamos lá. Então, começamos com const express. Vamos chamar o nosso express aqui, dá um require nele. Até já me sugere aqui. E aí vamos dar um const router. E aí vamos chamar o express e uma função dentro dele chamada router. Isso é uma função interna dessa constante definida aqui, ok? Vamos lá então. Router.get, aqui vai ser barra, então tudo que vier na barra, que a gente vai botar na barra por padrão, vai ser essa função aqui. Vai receber uma requisição, vai ter uma resposta, e o que ele vai fazer a seguir, certo? Dentro disso, a gente vai fazer um res.status, guardando o status 200.send, e aqui a gente vai passar dois parâmetros. Nosso título, a gente vai chamar de API Node com Express.js, e embaixo a gente vai chamar a nossa versão 0.001, ok? E aí depois disso a gente exporta o nosso módulo router, certo? Beleza, mais um arquivo concluído. Vamos para a segunda rota aqui então, que é a rota user controller. Desculpa, user host. Vamos lá. Então aqui a gente definiu um const express, que vai requerir o express. Aqui um const router, que também vai requerir a mesma função do arquivo anterior. E aqui embaixo vamos ter um const controller, que vai requerir o nosso arquivo controller, que a gente botou aqui. Então, barra
controllers barra user controller aqui, até já me sugeriu. Ok, e aí depois a gente vem aqui em router .get já até me sugere aqui. Esses métodos a gente vai definir logo mais na sequência. Como eu falei, o GitHub Copilot está me sugerindo aqui, porque isso aqui é um scriptzinho meio que padrão. Então a gente pode seguir esse padrão. Mas eu sugiro que se você estiver aprendendo, você digite, né? A prática ajuda muito no aprendizado. Ok? Então depois disso vem o post. E aí o nosso post... Opa, só que eu esqueci de um detalhe aqui no get, né? Porque no get a gente vai querer passar um ID também, né? Então, por quê? Porque eu quero as informações de determinado usuário. Então eu vou passar o ID para esse usuário nessa rota, ok? E aí depois a gente tem o router.put, que é o que vai atualizar, também passando o ID. E por fim, a gente tem o router.delete, né? Então, que vai ser o que vai executar a exclusão do nosso usuário, ok? Então, vamos dar um module.export igual a router. De novo, a gente está exportando o módulo router, certo? Então, agora a gente vai para esse user controller aqui e vamos desenvolver dentro dele, tá? Então, aqui a gente dá um export.get, que vai ser o nosso primeiro cara, que a gente vai ter a requisição, o response e o next aqui. Eu acho que a gente poderia até utilizar algo aqui já pronto, mas vamos optar por escrever aqui, né? Vamos lá, então, vamos dar um let, vamos definir como let para ser uma variável segura dentro do escopo da função. E aí a gente vem aqui e recupera o parâmetro da requisição, que é o parâmetro ID, que a gente passou anteriormente aqui, né? São estes IDs aqui, correto? Então, vamos lá. Response.status. E aí aqui a gente chama o status 201. Eu não vou explicar exatamente o que são esses status, são status de requisições HTTP. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo explicando. Beleza, vamos lá. Então aqui também a gente vai agora... vamos ver aqui o que eu poderia colocar como texto. Retorno do método get do usuário. Aí, ó, até já me sugeriu uma frase bem legal aqui, ó. E aí a gente utiliza nesse formato aqui para recuperar qual ID que a gente vai estar passando pela URL no método get, certo? Então, os outros três métodos que a gente vai usar, que é o post, o put e o delete, são praticamente iguais, tirando o post que muda uma coisa. Então a gente pode dar uns Ctrl C, Ctrl V aqui. De novo, se você estiver aprendendo, sugiro que digite. Mas também, se não quiser digitar, utilize o Ctrl C, Ctrl V. O método post não vai ter a definição da variável, porque basicamente a gente não quer recuperar nada, né? A gente não quer também nem atualizar e nem deletar nada. A gente quer que o método post insira um novo usuário, então a gente não vai passar o ID para ele, né? Então aqui a gente remove isso aqui também. Então aqui o método post, retorno do método post só, né? E daí dá para deixar do usuário também, né? Mas na verdade isso aqui vai servir para inserir um novo usuário, ok? Então tá, beleza, vamos lá. E aí tem outro método que é o put, o puts. E aí a gente coloca aqui retorno do método put do usuário. E aí a gente coloca aqui atualiza um usuário, ok? E um método delete, que basicamente aqui ele vai
deletar um usuário, ok? Beleza, aqui eu até vou colocar por boa prática, que é o obter um usuário. Então, beleza. Então, a gente já tem aqui o nosso user controller, nosso user host, index e o nosso server, ok? As duas rotas aqui, que é o index e o user, o nosso controlador principal, nosso server, e aí a gente vai para um dos arquivos principais, né? Não o principal, porque todos são importantes, mas vamos lá, vai ser o nosso, a base da nossa aplicação aqui. Opa, vamos voltar aqui. Então, const express, e aí a gente dá um require no express, né? Correto? Express. Um pontinho e vírgula aqui. Ponto e vírgula não é obrigatório, mas eu gosto de usar. E aí a gente dá um app que vai receber o express aqui, ok? E aí a gente dá mais um const para o nosso router. De novo, repetindo a função, utilizando a função router dentro do express, da nossa constante express. E aí a gente vem aqui agora e define a rota, ok? E a gente vem aqui um const index igual a require, e aí aqui a gente já tem até a sugestão que a gente quer, ó, que a gente quer buscar dentro do nosso arquivo routes, o nosso arquivo, dentro da nossa pasta routes, ao nosso arquivo index, que é este arquivo aqui, certo? Isso vai ser a nossa rota principal. E aí depois, embaixo, a gente tem o nosso user host, que basicamente o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui também, né, da pasta hosts e vai pegar nosso outro arquivo user hosts, que é este aqui, certo? Então vamos lá. E aqui a gente diz então que o nosso aplicativo vai utilizar na barra, quando chamarmos apenas a barra na URL, o index, certo? Então, basicamente é isso. E aqui a gente tem o outro app.use que a gente vai usar na URL chamando users, certo? E após isso, a gente vem aqui e dá um module.exports igual a app, certo? Após isso, a gente basicamente a gente concluiu aqui então a nossa pequena APIzinha, ok? Vamos testar ela então. Basicamente o que a gente definiu aqui no package.json, no package lock não, né? No package, que é o nosso start aqui, né? Então, vamos lá. Vamos dar um npm start, que ele vai executar esse comando aqui, chamando o NodeMoon, que é o nosso facilitador ali de executor verificador de alteração de arquivos JavaScript. E vamos ver o que acontece. Ó, aqui deu um erro. Vamos ver o que aconteceu. Então ele não encontrou o módulo hosts in index aqui. Vamos ver aonde que está esse módulo. Hosts index. Ah, ok. Achei aqui. Vamos lá. Erro aqui, né? Então, vamos rodar novamente, né? Vamos cancelar aqui, vou dar um clear e vamos rodar novamente. Vamos ver. Aqui tá rodando. Agora ele me deu um erro de porta aqui, ó, dizendo que a minha porta de 3000 já está sendo usada. Beleza, o Windows deve estar utilizando para algum outro processo. Então a gente vem aqui no nosso server e altera para qualquer outra porta que não esteja sendo usada, certo? E aí, assim que eu salvei, porque o NodeMoon está habilitado aqui, ele já me retornou aqui a frase, ó, server rodando na porta 3002, ou seja, nosso server já está funcional. Até vou
finalizar isso aqui para poder mostrar novamente ele rodando do zero. Então, vamos lá, vamos ver. Ok, beleza, é isso aí. Server rodando na porta 3002. E vamos lá. Então, aqui a gente pode entrar em localhost, porta 3002, certo? E aí tá nossa frasezinha ali, API Node com Express.js, certo? E aí a gente pode passar, baseado nas rotas que a gente definiu ali, né? Que foi o que? Foi aqui, né? Que é o barra, vai chamar o método index, que é o nosso padrãozinho ali, né? Que é o que já está levando lá. E a gente tem o método users, que daí vai usar o user host, beleza? Que é basicamente isso aqui, barra users. E aí, no caso, a gente não consegue pegar nada de users, porque eu defini que o método get precisa de um ID, né? Então, vamos lá, passar o ID 12. Então, retorno do método get do usuário 12, né? E aí a gente pode utilizar aí um Postman ou Insomnia mesmo para testar os outros métodos, né? E aí facilita bastante para testes, ok? Aqui pra gente fica mais fácil mesmo a gente usar o método get, que é via URL, né? Mas eu também posso vir aqui no meu Insomnia e fazer algumas definições. Beleza, meu Insomnia iniciou aqui, que é basicamente um programinha aqui para fazer requests, né? Post, put, delete. Então, vamos lá, eu vou criar uma nova requisição aqui. Vou chamar ela de Node Express, seguir o nosso padrão ali. E quero fazer o método post, ok? E aí, nesse método, a gente vai chamar o nosso http localhost 3002 users. E aí a gente pode vir aqui e dar um post para o nosso método, ou seja, retornou 201, método created aqui. Aí dentro do corpo aqui a gente pode passar N informações aqui, por exemplo, N parâmetros, né? E depois aí os parâmetros que a gente mandar a gente pode recuperar lá dentro da nossa API, ok? Vamos mudar aqui, por exemplo, put também é a mesma coisa. Ah, claro, né? Mas aí como é um método de atualizar, a gente tem que passar um ID aqui na URL, né? Então aqui, né? Retorno do método put do usuário 123. Então aqui se a gente passasse parâmetros, a gente poderia utilizar esses parâmetros para recuperar lá dentro da nossa API e trabalhar dentro deles, certo? Que seria aqui dentro do nosso controlador, né? Então a gente recuperaria aqui os nossos parâmetros, certo? Bom, era isso. Acho que vou tentar ser um pouco sucinto na edição desse vídeo, porque o vídeo ficou bem grande. Mas eu espero ter agregado aí. Eu sei que é um conteúdo simples, mas às vezes o que é simples para algum pode não ser para outros, né? Então eu espero ter contribuído com o conhecimento de alguém, certo? Então, se você tiver alguma dúvida ou sugestão, quiser deixar nos comentários, fique à vontade. Falou e até a próxima. Ah, e para complementar, o código-fonte desses arquivos aqui, todos esses arquivos, eles vão estar no meu GitHub na descrição desse vídeo. Então, se alguém quiser utilizar e visualizar melhor, né, para melhor entendimento, tá disponível lá, ok? Falou!